Olá, eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Hoje vamos relembrar alguns dos maiores desastres causados pelo homem. O ser humano é o grande responsável pela maioria das mudanças ambientais que o nosso planeta já sofreu ao longo dos anos. E tudo isso para podermos aproveitar ao máximo o que a natureza nos oferece. No entanto, todas essas mudanças acabam gerando impactos negativos e irreversíveis. Durante toda a história aconteceram inúmeros acidentes extremamente graves que marcaram o meio ambiente. Muitos desses acidentes também provocaram a morte de várias pessoas e de outros seres vivos. O primeiro que iremos relembrar na lista de hoje é o desastre de Minamata, que ocorreu em 1954. A história começa em dezembro de 1956, quando 4 pessoas foram internadas no hospital da cidade de Minamata, no Japão, uma cidade na costa ocidental da ilha de Kyushu. Os médicos, que atenderam os feridos internados, ficaram confusos com os sintomas apresentados pelos pacientes. Isso porque todos eles tinham em comum convulsões severas, surtos de psicose, perda de consciência e coma. Após sofrerem de uma febre muito alta, todos os 4 pacientes internados morreram. A causa dessas e de outras centenas de mortes foi envenenamento por mercúrio. Uma indústria despejava seus dejetos, que continham mercúrio, na Baía de Minamata, desde o ano de 1930. Somente 2 décadas depois é que começaram a surgir os primeiros sintomas de contaminação. Primeiro nos peixes, moluscos e aves que morriam. Em 1956, foi registrado o primeiro caso de contaminação humana. Era o de uma criança com danos cerebrais. Após isso, outros inúmeros casos foram observados. A moléstia ficou conhecida como mal de Minamata. Mais de 700 pessoas morreram com dores severas por conta do envenenamento. No ano de 2001, uma pesquisa realizada revelou que cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas por comer peixes contaminados provenientes de lá. Foi constatado também que 2.955 pessoas sofreram da doença de Minamata. A doença é uma síndrome neurológica causada pelos severos sintomas de envenenamento por mercúrio. Os sintomas podem incluir desde distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza, paralisia e até morte. O segundo desastre aconteceu na cidade de Seveso, na Itália. Em 10 de julho de 1976, tanques de armazenamento em uma indústria química acabaram rompendo, liberando vários quilogramas de dioxina TCDD na atmosfera. O produto se espalhou por uma grande área, na planície entre Milão e o Lago de Como. Mais de 3.000 animais morreram e outros 70.000 precisaram ser sacrificados para evitar que a dioxina entrasse na cadeia alimentar. Não se tem dados de morte de seres humanos diretamente ligadas ao acidente. No entanto, 193 pessoas foram afetadas e sofreram de cloracne e outros sintomas. O acidente aconteceu em um sábado, ao 12:30. Um dia em que a instalação estava fechada e nenhum processo estava em andamento. De toda forma, a mistura de produtos químicos que havia sido deixada na caldeira acabaram reagindo espontaneamente. Saindo da Itália e indo para a Índia, o terceiro desastre aconteceu em 1984, na cidade de Bhopal, quando um vazamento de gás ocorreu na noite dos dias 2 e 3 de dezembro de 1984, em uma fábrica de pesticidas.
Esse é considerado o pior desastre industrial da história. Mais de 500 mil pessoas foram afetadas pelo gás. A substância atingiu várias pequenas cidades localizadas ao redor da fábrica. O número oficial de mortes imediatas foi de 2.259. O governador do local confirmou um total de 3.787 mortes por conta do gás. Já a declaração oficial do governo, no ano de 2006, afirmou que o vazamento causou 558.125 feridos, incluindo 38.478 ferimentos parciais e temporários e cerca de 3.900 ferimentos graves e permanentes. Outras estimativas afirmam que 8.000 pessoas morreram em 2 semanas e mais de outras 8.000 morreram desde então devido ao gás. O quarto desastre da lista é possivelmente o mais famoso de todos e, por conta disso, não irei me aprofundar muito sobre ele, ok? Inclusive, aqui no canal, nós já fizemos um mini documentário sobre ele, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Se não tiver assistido ainda, já corre para conferir, que lá vocês encontram toda essa história nos mínimos detalhes. Bem, mas resumidamente, o acidente aconteceu na Ucrânia no dia 26 de abril de 1986, quando um reator de energia nuclear explodiu. Com essa explosão, foi liberada uma grande quantidade de material radioativo no ambiente e também provocou-se um incêndio que durou cerca de 10 dias. Além disso, com o acidente, houve uma chuva radioativa que podia ser vista na Inglaterra, Europa Ocidental, Escandinávia, União Soviética e até mesmo ao leste dos Estados Unidos, o que causou a morte de inúmeras pessoas. O governo soviético admitiu 15.000 mortes. No entanto, órgãos não governamentais estimam 80.000 mortes. 3 anos depois do desastre de Chernobyl, ocorreu a liberação de óleo pelo Exxon Valdez, um navio petroleiro. O acidente ocorreu em 24 de março, cerca de 40.900 a 120.000 metros cúbicos de petróleo foram lançados ao mar, após uma colisão contra rochas submersas, causando um rasgo no fundo do petroleiro. O acidente aconteceu na costa do Alasca, após o navio encalhar na enseada do Príncipe Guilherme. Até os dias de hoje, as consequências do acidente sobre a fauna e a flora marinha da região estão sendo estudadas. As indenizações e custos com limpeza de responsabilidade da Exxon acumulam mais de 500 milhões de dólares. O próximo também é a respeito de vazamento de óleo, dessa vez no Golfo do México, em 2010. O vazamento se deu por conta de uma explosão na plataforma Deepwater Horizon, que aconteceu em 20 de abril. A plataforma ficou em chamas por 2 dias e, após isso, uma enorme mancha de óleo se espalhou e chegou até a costa da Louisiana e outros estados. 22 trabalhadores ficaram feridos e 11 faleceram. A torre da plataforma estava em fase final de perfuração de um poço, no qual iria ser reforçado com concreto. Esse processo é bastante delicado, pois há inúmeras possibilidades de os fluidos do poço serem liberados descontroladamente. Por último e mais recente, um acidente que está muito próximo de nós brasileiros. O rompimento da barragem de Rejeitos em Mariana, no ano de 2015. Esse foi o maior acidente da história com rejeitos em volume de material despejado. O rompimento da barragem em Mariana aconteceu na tarde de 5 de novembro, no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a 35 quilômetros do centro do município brasileiro de Mariana, em Minas Gerais. Inicialmente, a mineradora Samarco, responsável pelo acidente, informou que 2 barragens haviam se rompido, a de Fundão e a de Santarém. No entanto, no dia 16 de novembro, a Samarco retificou a informação e afirmou, dessa vez, que apenas a barragem de Fundão havia se rompido.
De toda forma, esse rompimento provocou o vazamento dos rejeitos que passaram por cima de Santarém. Foram 62 milhões de metros cúbicos de lama. O acidente matou inúmeras pessoas, além de poluir rios e de matar diversas espécies de animais e plantas. Ambientalistas consideraram que o efeito desse acidente no mar irá continuar por pelo menos mais 100 anos. No entanto, não houve nenhuma avaliação detalhada de todos os danos causados. É triste ver onde a ganância do ser humano chegou, não é mesmo? E esses foram só alguns dos desastres causados pelo homem. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, caso sim, não se esqueçam de curtir e compartilhá-lo com seus amigos e familiares, combinado? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!